Phelps, eles falaram sobre questão de línguas, né? É muito importante a gente pensar que uma das melhores maneiras de aprender uma língua é vivenciando aquela língua. Isso é com toda certeza algo bem interessante. Porém, a gente também tem que entender qual que é a nossa capacidade individual de aprendizado de línguas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em aprender línguas estrangeiras. Mas sou eu, é uma característica minha. Tem pessoas que vão ter mais facilidade do que eu. Tem pessoas que vão ter muito menos. Então a gente tem que considerar tudo isso. Por isso que muitas vezes se preparar pelo menos um pouco antes, e hoje em dia não precisa nem fazer tanto curso, né, com valor, com pagamento. A gente tem apps, tem muitas coisas que podem ajudar a gente aí pelo menos dando um início, né? Claro, para algumas pessoas que têm uma dificuldade maior com auto-organização, autodisciplina, pode ser mais difícil. Se elas têm dinheiro, um curso pode ser mais interessante, uma coisa mais estruturada. Mas quem consegue se virar bastante por conta consegue muitas vezes aprender pelo menos o básico do básico do básico para conseguir se virar fora. E tem um erro muito comum que eu vejo das pessoas, que é o seguinte: muita gente acredita que o inglês acaba sendo essa... é até um pouco piada, né? Falar o inglês é uma língua franca, né? Porque língua franca quer dizer francês, na verdade, mas que acabou sendo a língua franca da Europa por muito tempo, né? Mas o inglês, ele tem essa característica de ser uma língua falada em todos os lugares. Daí a pessoa, às vezes, ela foi como turista para determinado lugar e pensou, pô, mas todo mundo aqui fala inglês, então se eu sei inglês, eu me viro em qualquer lugar, inclusive qualquer lugar da Europa. E a verdade é que muitos lugares, principalmente lugares que são bastante turísticos, eles têm um segmento, que é o segmento do turismo, cujos profissionais acabam falando muito inglês. E às vezes até o camelô lá da esquina que está vendendo alguma coisa para os turistas arranha o inglês ali. E isso dá uma falsa impressão de que se eu souber inglês, morando nesse país eu me viro. E isso não é verdade para todos os países, na verdade para a minoria, ok? Tem países que se você de fato estiver morando lá e não sendo turista, mas morando lá e tentando falar inglês com o pessoal, mesmo dentro da Europa, sabe? Cara, você não vai muito longe muitas vezes. Você vai ter que ver um negócio na agência de correio do lugar e o pessoal da agência de correio não fala inglês, né? Porque eles não têm que lidar com turistas, né? Um correio turista, que tem a ver uma coisa com a outra? Os caras não precisam saber. E às vezes você não vai conseguir arrumar um problema burocrático porque você não fala a língua dos caras, né? Então a gente sempre tem que ter esse equilíbrio entre esses dois pontos. Se jogar de cabeça ajuda a gente a aprender essa língua mais rápido, mas entender exatamente como é o básico, pelo menos para conseguir se virar lá, pode começar a ser bastante interessante, independente do lugar que você está indo.